Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Fé e Cidadania. A gente pede licença para entrar aí no aconchego da sua casa. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso episódio número 5. Já estávamos com saudades, né? A última vez que nos encontramos, estivemos aqui com o nosso queridíssimo Dom Tarcísio, bispo da Diocese de Santos, falando sobre o centenário da nossa diocese. Eu sou o Padre Kleber Cardoso, vigário aqui na paróquia Santo Antônio de Praia Grande, muito bem acompanhado do meu irmão Genilson. Tudo bem, Genilson? Tudo bem, que alegria também nesse quinto momento poder levar a partilha de uma palavra, de um bom bate-papo. Como vocês percebem, nós estamos aqui numa sala de um podcast, mas é bem aconchegante, para que você possa também ter aí onde você está instruído também daquilo que a gente vai passar para você no dia de hoje. Diácono Genilson, aqui da paróquia Santo Antônio, também ali junto com a paróquia São Gaspar Bertone, porque a nossa cidade é muito grande, estamos sempre a serviço da comunidade, a serviço do povo de Deus. É uma alegria poder levar nesta quinto episódio do nosso podcast muita informação para você. Esteja atento para que você possa também acolher tudo aquilo que vai ser passado para você nesse episódio. E olha, geralmente eu falo isso no final do episódio, né? Mas dessa vez eu vou falar no começo. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva na nossa página, curta, que você possa ali também ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Vamos interagir, né? Comenta, fala o que você está achando, os assuntos que você gostaria que nós tratássemos, porque aqui é um diálogo, é uma construção. Você também faz parte da grande família do nosso podcast Fé e Cidadania. Dessa vez, o nosso episódio vai ter um sabor mais de cidadania, né? Nos episódios anteriores, a gente trouxe padre, trouxe bispo, trouxe leigos engajados, e dessa vez a gente trouxe um amigo, uma pessoa que tem uma forte trajetória na dimensão da cidadania aqui na nossa cidade da Praia Grande. Mas antes de apresentá-lo, como nós fizemos nos episódios anteriores, nós queremos iniciar com um momento de oração, de espiritualidade, porque o nosso podcast leva o nome de fé também. E aqui quem está apresentando é um padre e um diácono. Imagine que vergonha a gente iniciar sem invocar a presença do nosso Deus. Então quero convidar você agora para que conosco invoquemos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esse Espírito Santo venha a nós pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora convidamos você para abrir os seus ouvidos e o seu coração para que escutemos atentamente a palavra do Senhor. Nós estamos no tempo da quaresma, então não pode cantar aleluia. Então a gente canta assim: louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Está no capítulo 7, versículos 24 ao 27. Diz assim: portanto, todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou,
porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. Ela desabou e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto oportuno para o que nós vamos conversar no nosso episódio de hoje, o 5º do nosso podcast Fé e Cidadania. Nós vamos falar sobre juventude e cidadania. E pois é, quando a gente fala de juventude, a gente fala de construção realmente, ou etapa importante. Aliás, esse já é o nosso 2º episódio que a gente tem a juventude como tema, né? E justamente a juventude, que é essa etapa da vida onde nós estamos em construção. Por assim dizer, se a gente investe na juventude, existe uma enorme probabilidade de que a vida dali para frente, a idade adulta, né, a terceira idade, vai ser bem sucedida, né? Agora, se a gente não dá a devida importância à juventude, se a gente descuida, então também existe uma enorme probabilidade de que venha a experiência da ruína. E o evangelho de hoje falava sobre isso, né? Escutar a palavra, ser sensato. Essa palavra que é a palavra de Jesus Cristo, né? Claro, a palavra da igreja, mas toda boa palavra, podemos estender essa compreensão, pensando de uma maneira mais ampla, na educação, nas oportunidades de ensino, né? Nos cursos, nas formações, nas capacitações técnicas. Então, tudo isso como um grande investimento. Aliás, começando pela casa, né? A palavra da mãe, do pai, da avó, do vô, né? Daqueles que são os nossos responsáveis. Então, que importante é uma palavra oportuna, uma palavra certa, na hora certa, não apenas para criticar, julgar, condenar. Para isso nós já temos de montão nos tempos de hoje, mas uma palavra amiga, uma palavra de empoderamento, uma palavra de esperança, uma palavra que desperta aquilo que está adormecido, né? Então, que importante é esta palavra. É verdadeiramente como uma pedra, uma rocha firme, onde se edifica, né? Onde se pode elevar uma construção na certeza de que apesar de chuva, né? De ventos, né? De tempestades, ela vai continuar ali firme, de pé. Mas infelizmente, né? Nós não vivemos numa bolha. A gente sabe de tantas experiências de tristeza, de frustração, justamente porque a gente percebe, de um lado, às vezes falência no ambiente familiar, né? Mãe, pai, avó, avô, algumas deficiências também no sistema educacional, falta de oportunidades, e aí acaba se construindo sobre a areia, e aí depois vem as consequências, né? Então é sobre isso que nós vamos estar falando também no nosso 5º episódio, falando sobre a importância de investir na nossa juventude, né? De dar a ela condições para que ela possa sonhar, por assim dizer, dar asas à nossa juventude para que possa ter voos, né? Lá em cima, poder contemplar as coisas bonitas e não apenas se contentar com aquela vida cotidiana, né? Eu não sei se vocês se lembram da parábola da águia e da galinha, né? Nossa juventude, não queremos uma juventude galinha que fica sempre com a cabeça para baixo ciscando, né? Pelo contrário, queremos uma juventude que tenha asas de águia, né? Que possa se elevar, né? Não na soberba, na arrogância, mas nesse desejo de sempre se superar, de sempre crescer, para poder oferecer
oferecer à nossa sociedade melhores condições. Então que Jesus Cristo, né, nosso Mestre e Senhor, principalmente neste tempo quaresmal, que Ele venha com a sua graça, né, nos amando, nos perdoando e nos capacitando para toda boa obra. Então, encerrando este momento orante no início do nosso 5º episódio do nosso podcast Fé e Cidadania, convido você a rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, Genilson. Que bonito esse momento, né? É sempre bom a gente começar. Muitas pessoas que hoje nos acompanham, é sempre bom a gente levar no nosso coração primeiro a Deus, né? Sempre a gente tem que ter essa dimensão. Então a gente acorda de manhã e esquece de agradecer a Deus. E depois no final do dia você olha assim para tudo que aconteceu e não percebe como Deus esteve com você durante o dia todo. Então é sempre o momento de a gente lembrar de Deus. E hoje, no nosso bate-papo aqui, eu queria apresentar o nosso convidado, que é o Tadeu Costa, um grande amigo nosso, amigo de grandes batalhas, de grande conquista, um menino guerreiro aqui da nossa cidade. Ele que é jornalista de formação, padre, e também aqui faz aí o cerimoniário da Prefeitura Municipal aqui de Praia Grande, de alguns eventos aqui da cidade. Diga-se de passagem, quando a gente escuta a voz dele, é aquele que se destaca mesmo, porque tem o dom da palavra pela sua formação. Também foi conselheiro tutelar aqui em Praia Grande, né, por 3 mandatos, não é verdade? Um mandato? Olha só, já estava te elegendo para os 2 mandatos. E hoje ele participa no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, com uma grande representatividade, e também na Subsecretaria da Juventude aqui em Praia Grande. Tadeu Costa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Uma alegria poder recebê-lo aqui nessa tarde, para a gente bater esse papo aqui com você, falando um pouco da nossa juventude. Genilson, Padre Kleber, eu que agradeço o convite. Eu fico feliz em estar com vocês, batendo esse papo sobre cidadania, principalmente. Cidadania começa, como o Padre bem colocou, lá na juventude, né? Se eu trilhei esses caminhos que você narrou, porque eu comecei lá dentro da escola, no Grêmio Estudantil, no Movimento Estudantil, no grupo de jovens, lá na antiga igreja, capela de São Gaspar Bertone, hoje paróquia. Inclusive, o Mauro é da minha turma de catequese e grupo de jovens, né? Você vê que o Mauro também está aí até hoje, atuante na comunidade. Quer dizer, é lá no momento de juventude, onde você desperta para a cidadania e aí cada um vai trilhar aquele caminho, né, que se despertou com mais vocação. Então, é muito importante a gente despertar dentro do jovem o quão ela é importante a participação dele dentro da sociedade, né? Não só o jovem, é a sociedade de uma forma geral. Nunca é tarde para se despertar para a cidadania, saber a sua função dentro da sociedade. Mas se a gente consegue plantar essa sementinha lá na juventude, como vocês bem colocaram, a gente vai ter um adulto diferente. E é interessante você falando assim, Tadeu, lembrando um pouco do seu histórico, né? Tadeu, a gente acompanha ele na cidade, principalmente nessa questão da juventude, né? Principalmente nesse trabalho. Como que foi esse momento seu de querer ser conselheiro tutelar na cidade de Praia Grande? E um pouco dessa experiência que você teve ali diante desse desafio, né? Que hoje é um desafio. E falar um pouquinho desse trabalho que muitas vezes as pessoas não sabem o que faz um conselheiro tutelar. Penso que o conselheiro tutelar é só para tirar a criança da família, né? É só para como punição, né? E na verdade tem um pensamento diferente, tem uma visão diferente do conselheiro tutelar e daquilo que ele faz, daquilo que ele desenvolve na cidade. E como foi se despertar para você? Olha, fui lá no Grêmio Estudantil, né? Ali trabalhei ali, fui um líder da minha escola, né? Hoje a gente vê as dificuldades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Dessa realidade da escola estadual principalmente, e depois ser conselheiro tutelar. Como é que foi essa experiência do Tadeu? Como a gente falou, né? Quando você desperta para a cidadania,
você desperta para uma participação dentro da sociedade, uma participação dentro da comunidade, e aí tem vários caminhos, né, para você contribuir com a sociedade. E quando eu conheço ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos que protegem a criança e o adolescente, né, essa política pública de criança e adolescente, falei, pô, como é que faz? Aí você vai buscar, tem lá dentro do Estatuto, que é o Conselho Tutelar, que é escolhido pela sociedade para zelar pelos aqueles direitos, fala, pô, o que é esse Conselho Tutelar? Né? Eu fui buscar saber o que era o Conselho Tutelar e falei, bom, quero ser um conselheiro tutelar. Como é que você vai ser um conselheiro tutelar? É um processo eleitoral, né? Todo processo de cidadania, de participação é democrático. Né? Síndico de prédio, você faz uma eleição, comunidade do bairro, você faz uma eleição, e não seria diferente para o Conselho Tutelar. Né? Então, participei do processo de seleção, de eleição, e fui eleito conselheiro. Mas despertou nesse momento, Genilson. Quando você desperta para a participação, para a cidadania, me chamou, me tocou essa questão da proteção da criança e do adolescente. Como você bem colocou, a sociedade tem uma visão que o conselho é o carrasco. Né? O conselho é o que vai lá tirar uma criança de uma família, ou o pai fala para a criança que vai chamar o conselho tutelar, como se o conselho fosse punir aquela criança ou aquele adolescente. Quando não, o conselho é um órgão de proteção. Proteção de garantir o que está naquela lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem vários artigos, vários parágrafos, né? Vários incisos, e o conselheiro todos os dias, quando se depara com um caso, tem que abrir esse estatuto e ver qual direito está sendo violado daquela criança ou adolescente. E atuar em cima daquele direito, que é requisitar serviços ao poder público, provocar o Ministério Público ou o Poder Judiciário, se for necessário, a demanda apresentada por ele. Então a gente precisa desconstruir um pouco essa questão de que o conselho é um carrasco. O conselho, já na minha época de conselheiro tutelar, final do mandato ali, a lei federal inclusive mudou. Né? Até então o conselho tinha sim o poder dele, conselheiro, dentro da perspectiva dele, do pensamento dele, do que ele acreditava, ir lá e se entendesse que a criança estava em risco naquela família, pegar aquela criança e levar para uma instituição de acolhimento. Aí a lei federal muda e tira esse poder que o conselheiro tutelar tinha. Você imagina, mais de 5 mil municípios por esse país. Cada cidade obrigatoriamente tem que ter um conselho tutelar com 5 membros. Imagina a quantidade de pessoas pelo Brasil atuando como conselho tutelar, e com certeza algumas falhas acabaram acontecendo nesse processo de acolher alguma criança ou algum adolescente numa instituição de acolhimento, tirando do seu seio familiar. Então, atualmente, somente o Poder Judiciário pode expedir esse pedido de acolhimento, que, em tese, o Conselho Tutelar, não só o Conselho, como assistência social, a educação, a saúde, pode provocar o Ministério Público e o Poder Judiciário, justificando os motivos de que aquela criança não está protegida dentro daquele lar. Mas essa questão... e aí também a gente precisa desconstruir dentro da sociedade, que eu, enquanto conselheiro tutelar na época, as pessoas, às vezes os vizinhos, vem algumas situações que acontecem naquela família, né? Ouvem, presenciam, e aí denunciam para o conselho tutelar. Na cabeça dele, o conselho vai lá e vai tirar aquela criança. Mas não necessariamente naquele momento, se essa é a melhor medida a ser aplicada, porque a própria lei coloca que o direito ao convívio familiar ele é soberano, Inviolável. Inclusive o pai e a mãe que está com uma criança na rua, se ele não estiver violando um direito daquela criança, estiver conseguindo dentro daquela realidade dar o mínimo necessário, é um direito dele. Está com seu filho naquela situação, é culpa dele estar na rua? Muitas vezes é da própria sociedade, dos governos que não oportunizou um local de moradia para ele. Né? E aí cabe quem está fazendo atendimento ver se eles querem. Né? E aí buscar os caminhos legais para que eles acessem uma possibilidade de ter uma moradia. Então você tem que fortalecer o grupo familiar, o núcleo familiar, para que aquela criança ali se desenvolva dentro daquele núcleo familiar. Porque você rompe, coloca numa instituição de acolhimento, você está... por pior situação às vezes que ser, lógico, tem situações absurdas que é o único caminho. E aí quando eu falo absurdo, que quando você vai acolher uma criança, você tem que pensar o depois. Tá, ela vai para um abrigo. E depois? Ela vai voltar para essa família?
Se ela vai voltar para essa família, né? Você vislumbra que aquele caso vai voltar para... Por que eu vou acolher se eu não posso fazer os atendimentos com aquela criança ali? Porque se eu colocar ele no abrigo, aquela família vai ter os atendimentos, ela vai ser fortalecida para receber de volta aquela criança. Então por que a gente não pode fazer esse trabalho com a criança dentro do núcleo familiar, né? Ah, não. Aqui não há possibilidade de voltar para esse núcleo familiar. Antes de colocar no instituição de acolhimento, tem avô, tem avó, tem um tio, tem uma tia, chamada família extensiva. Você tentar localizar essa família extensiva e dizer, olha, você conhece a realidade dos seus irmãos, dos seus filhos lá, né, que são pai dessa criança. Acho que você entende que eles não estão em condição no momento de dar os cuidados necessários, dar proteção para essa criança. Vocês poderiam, nesse momento, estar recebendo essa criança e aí a gente vai buscar os caminhos legais para essa guarda regulamentada para vocês? Ok. Se não, aí você acaba tendo que acolher, né? Muitas vezes, para depois tentar fortalecer esta família extensa para receber essa criança, porque é direito dela estar no seu núcleo familiar, esgotado todas as tentativas, você destitui o pátrio poder para essa criança para uma adoção, essa criança ou esse adolescente. Então eu defendo a questão do acolhimento, já na época de conselheiro tutelar, e agora, quando os novos conselheiros assumiram, a gente fez uma formação com eles, também me convidaram lá para São Vicente para ter um papo com os conselheiros. Eu sou um defensor de que o acolhimento institucional é o último recurso a ser aplicado como medida. Se eu vou acolher para depois desacolher para a família, não faz sentido. Eu só vou acolher se eu vejo que ali já foi, aquela criança vai para uma adoção, né? Ou no máximo para uma família extensa, de que aquele pai, aquela mãe não tem mais condição de dar proteção e garantia. Se você vê que tem, você tem que fortalecer aquela família, você tem que entender os problemas. E aí, às vezes, voltando à questão da vizinhança que faz a denúncia, quando o conselho fala, faz esse atendimento, depois convoca os pais para estar no conselho, para você entender melhor e fazer os encaminhamentos, aí você vai embora sem a criança, os vizinhos, que absurdo, o conselho não fez nada, como assim deixar a criança nessa situação? Então, mas que situação, né? Tem situações e situações, e a gente gosta de julgar a situação do outro. Como eu próprio falei, eles têm um casal que mora na rua e tem o direito de estar com seu filho. Só porque ele mora na rua, ele não tem mais direito de ter um filho, de cuidar de uma criança? Mas que absurdo, tá na rua. Se ele está conseguindo dar proteção e garantir o mínimo ali de alimentação, de higiene, é um direito dele estar exercendo. Imagine as dores que eu vou trazer para essa família, sendo ela morando na rua, numa casa. Imagina você tirar a criança de um pai, de uma mãe, por mais problemas que esse pai, essa mãe passa. Para essa criança, muitas vezes, você tirá-los dessa casa e colocar num lugar que ela não sabe quem é aquelas pessoas que estão lá, a dor que ela também passa, né? Então, é muito complexo, né? É muito complexo e é uma discussão profunda e que a gente deve estar fazendo todo dia com a sociedade, porque o estatuto lá diz que também é responsabilidade da sociedade, né? Aquela criança, responsabilidade da família, da comunidade. Quando a gente fala em comunidade, a gente fala da própria igreja, fala daquela ONG, daquela associação de bairro que está vendo aquela situação e o que estão fazendo para tentar fortalecer aquela família, né? Então, é dever da família, depois o estatuto aponta da comunidade e, por fim, do Estado, né? Então, todo mundo tem responsabilidade com a vida daquela criança, daquele adolescente, não só de apontar os erros daquele pai, daquela mãe ou daquela mãe solteira, mãe solo, né? Ou pai solo, ou uma avó, porque os pais, de repente, a avó que está cuidando, os pais estão em uma outra situação, não estão mais na cidade, uma avó que cuida. Então, cabe essa reflexão da gente estar fazendo, principalmente, porque o conselho recebe bastante nesse sentido, né? As pessoas têm uma vontade do conselheiro ir lá e tirar uma criança de alguma família, achando que aquela medida é a que vai salvar aquela criança. Muitas vezes não é. E falando nesse aspecto assim, Tadeu... Desculpa se eu falei muito aí, né? Mas é interessante você falar porque você falou depois também, né? A construção do depois. Porque é tudo você olhar... Para algum lugar vai ter que ir essa criança, ela não vai morrer dentro de uma instituição de acolhimento. E eu vejo casos, Tadeu, sabe? Que depois ele vai chegar com 17 anos, ele vai ter que sair da instituição de acolhimento. E ele volta para a sociedade. E é interessante, e isso é uma discussão também que a gente precisa pensar, porque ele já não volta mais para a família dele.
Ele vai voltar para uma sociedade sem família, sem referência, que aí é o mais grave ainda. Ou ele volta para a rua, ou ele vai ser da comunidade do sistema, né, que a gente fala, que é pior ainda, ou dependendo do trabalho que for feito lá, ele vai sair com uma ideia, falar assim, não, eu quero fazer alguma diferença na sociedade, quero fazer alguma coisa. E eu discutia muito isso daí, Tadeu, justamente, falava assim na questão da cidadania, por que não pensar que esses jovens possam ter garantia que está institucionalizado para que quando ele completar os seus 17 anos, ele seja engajado no quartel, para que, ou no serviço militar, ou na marinha, ou na aeronáutica, para que ele possa servir ali naqueles períodos de um ano, né? Uma lei complementar que ele possa ser, nesse período, uma tutela do Estado, que ele é obrigado a cumprir com o seu serviço militar, ou dispensado, mas que tem essa garantia, para que possa também ter esse conceito de cidadania. Porque o serviço militar também, ele educa bastante nessa questão da formação do cidadão. É, né? Uma discussão muito bacana. E eu pensava muito nisso daí. Em falar que é uma realidade que a gente precisa trazer, porque eu encontrei casos de jovens, né, a partir de adolescentes jovens que saíram da instituição, que caíram na nossa instituição, na nossa ONG, e que ali eles fizeram um trabalho conosco ali através do coletivo jovem, e hoje são jovens que estão com a sua casa, namorando, com o seu trabalho. Você vê que importância. Então, aí você falou, é a comunidade junto. Tem tudo, faz sentido. Né? A gente tem que ter um olhar, né? O poder público, a comunidade, a sociedade, porque, de certa forma, são nossos, né? São nossos. Não adianta falar que é problema do outro, não é problema do vizinho, é problema nosso. Muito bem, Tadeu. Só, e aí... Só não cortando, pra gente fechar essa questão de acolhimento e tal. Questão da adoção, né? Porque essa criança vai para um acolhimento, o adolescente, e aí principalmente, dependendo da idade, ninguém mais quer adotar, né? Todo mundo quer adotar o bebezinho recém-nascido, que foi abandonado lá no hospital. Esse não para na instituição de acolhimento. Rapidinho já tem alguém para adotar essa criança. Agora, dependendo da idade, porque e também o grupo de irmãos, porque você não pode adotar um e não adotar os outros, você não pode destruir esse grupo de irmãos. Então, se às vezes é 2 ou 3 ou 4, ninguém também tem interesse na adoção. E se tem alguma patologia, né? Uma criança autista, uma criança PCD, também acaba ficando ali no acolhimento até os 18 anos. Então a gente também tem que provocar a sociedade, aquelas pessoas que querem adotar uma criança, um adolescente, para pensar na chamada adoção tardia. Né? Por que não adotar um adolescente de 13, 14 anos? Só porque ele tem 13 ou 14 anos, ele está condenado a ficar lá até os 17 e depois vire-se. Agora você tem 18, o estatuto, aquela lei que te protegia, você já não está mais enquadrado nela, agora prazer, a vida de maioridade, né? E se vire. Inclusive o Gaala aqui da cidade de Praia Grande, fica até uma sugestão para vocês, um dia convidá-los. Eles têm um trabalho muito legal sobre adoção. Eles inclusive fazem a caminhada da adoção aí no mês de maio, sai lá do Canto Forte, vem aqui até o Boqueirão, para provocar essa reflexão da sociedade sobre a adoção, principalmente a tardia e a de grupo de irmãos. Porque a adoção do bebê não há problema nenhum. Todo mundo quer uma criancinha de meses, um recém-nascido. E principalmente agora, ainda olhando para o Conselho Tutelar, Tadeu, que eu acho que é uma realidade, acho que você teve aí, já como CMDCA e já é uma outra, você olha já como vamos dizer assim, um órgão fiscalizador, né? Vamos pensar desse jeito, de proteção, mas de fiscalização. No começo do ano existe uma grande dificuldade que são a questão da volta às aulas. E hoje nós estamos aí muitas reclamações, muitos pedidos de crianças que estão saindo do nono ano, indo para a escola estadual e está tendo essa dificuldade de vagas por conta aqui no seu território, não está próximo de casa. Como é que está sendo essa questão com o conselheiro tutelar? Geralmente vai cair lá na porta do conselheiro tutelar também. É uma responsabilidade deles? Inclusive, nós tivemos esse começo de mês de fevereiro, e logo após o carnaval, visitando o conselho tutelar, os 2 conselhos. Foi eu, a doutora Kátia, a Jussara, né, da Escola de Paz do Brasil, e a doutora Márcia, a da Fundação Educacional. Somos membros de uma comissão de fiscalização das entidades públicas e privadas e do conselho tutelar. E eles mostraram lá a quantidade
de atendimentos nesse início de ano com relação à questão da vaga. Né, a vaga, a educação está lá na legislação, que é obrigação dos pais garantir essa frequência dos seus filhos. Né? Se ele não garante, o pai também é acionado, a escola é obrigada a informar o conselho para acionar o pai e a mãe. E nós tivemos uma reunião recente lá na promotoria, inclusive, sobre o tema. E o Estado é obrigado a dar vaga. Não pode ter criança e adolescente fora da escola. Então é uma demanda que é obrigação do conselho fazer valer este direito. Essa questão, quando sai do nono para o ensino médio, o que nós temos enfrentado? Isso é uma discussão já que a gente vislumbrava que iria acontecer. Por quê? O governo federal instituiu um novo ensino médio, né? Tempos atrás, colocando um calendário aí de que até, não vou saber falar o ano certo, mas que até X anos todas as escolas do ensino médio têm que ser de ensino integral. Aí vamos lá, pega aqui o Kuntz, no bairro do Boqueirão, que atendia 10 salas, estou chutando o número de salas, tá? 10 salas de manhã, 10 salas à tarde e 10 salas à noite. Aí ele passa a atender 10 salas, porque é integral. Onde você vai pôr as outras 20 salas? Se o Maria Pacheco também vira ensino integral, atendia a mesma quantidade, primeiro atender 1/3. Para onde vai esses 2/3? Se você não construir novos equipamentos, novas escolas, vão ficar fora, não vai ter vaga, né? Vão ficar fora da escola. Um paliativo que o Estado encontrou foi de fazer um meio ensino integral, né? Então você tem algumas escolas, voltando a citar o próprio Kuntz, que não é aquele ensino integral das 7 às 4h30. É o ensino integral das 7 às 2h30 da tarde. E aí às 2h30 entra uma outra turma que vai até 8, 8h30 ali da noite. Né? Que aí você já consegue abrir mais 10 salas de aulas que você fechou, você reabre, você dê esse ajuste no horário. Mas não chega a ser um ensino integral que a legislação prega que até determinado ano vai ter que estar sendo todas as escolas integralizadas. Vai precisar fazer escola, não tem, é matemático, né? Sim. Copo d'água aqui vai transbordar. Chega uma hora que você tem que ter um outro copo d'água para dividir a água dele. Não, é simples, não tem. E já está começando esses problemas, porque está faltando vaga no ensino médio, né? E é o que você falou também. Aí, às vezes tem uma vaga numa escola mais distante e a família não tem condição, o jovem, o adolescente não tem condição de ir até aquela outra escola. Hoje na cidade de Praia Grande, que é uma definição do Ministério Público, que também a lei não deixa claro o que é perto e o que é longe. Fala que tem que ser próximo à residência. Mas o próximo, o que é o próximo? Então, quando tem essas brechas na lei, aí a justiça vem para tirar essas dúvidas. Então, em Praia Grande, a promotoria, junto com o juiz, já há muito tempo, colocou que até 2 quilômetros é próximo, né? Dá para ir caminhando. Mas há casos e casos. Tem casos que 2 quilômetros tem que atravessar a Expressa Sul. Por mais que vocês tenham os viadutos, mas dependendo da faixa etária, atravessar 2 marginais. Mas está 2 quilômetros. Mas o que tem nesses 2 quilômetros, né? Qual o percurso para desses 2 quilômetros? Então, você vê como não é tão simples assim. Primeiro você tem que achar o que é o perto, que a lei só fala que tem que ser próximo à casa, mas não coloca o próximo. Aí a justiça tem a brecha, acha razoável 2 quilômetros. Ok, razoável 2 quilômetros. Aí vem a realidade. Mas qual o percurso desses 2 quilômetros? Né? Vai passar por onde? Vai passar por cima de um rio? Não é a nossa realidade. Mas se tivesse, tem que pegar um barquinho para ir para outra escola do outro lado, mas está dentro dos 2 quilômetros. Né? Mas tem que cumprir, é dentro dos 2 quilômetros. Na época atendia muito esses casos, principalmente de travessia das marginais. Falei, mas tem um TAC com o Ministério Público dos 2 quilômetros. Passou dos 2 quilômetros, na rede municipal, o município tem que garantir o transporte, né? Onde vai buscar e deixar em casa, dependendo da idade, ou dar o vale transporte. Padre, você sabe que o Tadeu também ele faz parte da Subsecretaria da Juventude, aqui em Praia Grande. E uma subsecretaria que foi criada em 2010. Pelo Mourão. São 13 anos, né, 14 anos agora de história. E se a gente olhar para a dimensão da cidade de Praia Grande, Padre, a nossa juventude hoje pode-se falar que alcançou alguns passos. Teve algumas conquistas bacanas, né? Bacana no sentido de que a gente olha para o lado do esporte, a gente olha para o lado do lazer, olha para o lado da cultura e olha para o lado da educação, né? Quando a gente fala de jovem, principalmente
o que despertar é isso. Porque o que a gente entende do jovem, se ele não tem próximo da sua casa um espaço de lazer, ele vai procurar um espaço onde que ele possa encontrar, né? Então ele procura, porque o jovem ele quer se identificar com isso, né? Se ele não tem um barzinho próximo da casa dele, vai procurar um barzinho à noite lá no canto do forte ou longe da realidade dele. E aí uma questão que, olhando para a nossa juventude hoje de Praia Grande, que é um número bem excessivo, né? Diga-se de passagem. A subsecretaria, quando foi criada, ela pensou em projetos voltados para essa juventude, Tadeu? Né? Padre, queria pensar um pouquinho nesse sentido, Padre, também? Sim. Então, quando o Mourão é um visionário, né? O cara tá sempre à frente do tempo. Inclusive, Praia Grande foi vanguarda em criar uma subsecretaria. Até hoje é um dos poucos municípios, eu acho no estado de São Paulo, 3, Praia Grande, Campinas é a capital, que tem uma subsecretaria para tratar de assuntos da juventude, que atualmente é o maior orçamento do Brasil. De todas as prefeituras órgão de juventude que tem maior, também é 5 milhões. Não fala que é o maior, né? Vai achar que, né? São 5 milhões. Mas é o maior do país. Nenhum outro município investe numa subsecretaria de juventude este valor. Inclusive o governo federal. O orçamento da Secretaria Nacional de Juventude é de 5 milhões. Né? Então, alcançamos um patamar importante dentro dessa política pública. Mas quando ele cria lá em 2010, e aí convida o Guto, que é o atual subsecretário, e aí me convida, sou subsecretário adjunto, tá, o que vamos fazer pela juventude? O que eu penso, o que você pensa, o que você pensa, prefeito? Aí nós levamos uma proposta para ele fazer uma pesquisa, chamado Mapa da Juventude, na época, lá em 2010, né, onde se contratou uma empresa, que ouviu aí mais de 1.000 jovens de 15 a 29 anos, em toda a cidade, né, obedecendo todos os critérios de uma pesquisa, de quantidade, de sexo masculino e feminino, de faixa etária. E em cima dessa pesquisa a gente entendeu quem era essa juventude da Praia Grande lá em 2010. Né? E em cima desses dados, a gente se debruçou com cada secretaria, o que aparecia para ela dentro daqueles dados, e pensamos em propostas para equacionar o que os números ali apresentavam. Então foi a partir dessa pesquisa, a gente defende muito isso, ao longo de todos os anos, quando a gente participa de encontros com juventudes de outros municípios, que não dá para se fazer política pública no achismo. Né? Você tem que ter dados. Se não dá para fazer contratar uma empresa para fazer uma pesquisa, você vai lá no site do IBGE, do INEP, da Fundação SEAD, e vá buscar os dados da sua cidade e fazer um estudo e tentar traçar um raio-x que você vai encontrar as problemáticas, e aí você vai ter os caminhos para fazer as políticas públicas para tentar resolver aquela questão. Uma coisa que nos incomoda bastante, inclusive enquanto Conselho da Criança, e a prefeita Raquel, já lá no seu plano de governo, e ao longo desses 4 anos ela trabalhou bastante, está trabalhando, né? Mas não é fácil, uma legislação para a contratação do menor aprendiz e do jovem, né? Para dar empregabilidade. Hoje nós temos o CAMP atuando na cidade, tem o CIEE, você tem uma legislação federal que obriga as empresas que têm até determinado número de trabalhadores a contratar um número X de menor aprendiz, mas que, infelizmente, essas empresas não se adequam ao que a legislação diz, né? Hoje, por exemplo, o CAMP tem perto de 200 aprendizes e a capacidade da cidade seria de mais de 2.000 jovens. Então, percebe o quanto de vaga de emprego poderia ser aberto para os jovens, seus empresários da cidade, as empresas que têm que cumprir a lei, só cumprisse a lei. Quando a prefeita faz uma legislação, está pensando uma legislação, é para atender o que não é acima da lei. Porque não adianta eu te beneficiar ainda para você cumprir a lei, né? Eu vou beneficiar aqueles que estão além da lei. E aí a gente tem uma discussão com o Ministério do Trabalho que, por outro lado, aliás, nos últimos 4 anos ele foi reduzido, não era nem ministério mais, foi reduzido a uma secretaria lá dentro de alguma pasta.
que não tem equipe para fiscalizar, né? A gente entende realmente. Tem a delegacia de Santos que não tem fiscais com perna para sair fiscalizando as empresas aqui, notificá-las a obrigar a executar a lei de contratar o jovem aprendiz. Então é algo que nos incomoda bastante. A gente está novamente agora enquanto conselho e até conversamos já com o promotor, tem que tentar achar uma saída, né? De sensibilização desses empresários para só cumprir a lei. E é um trabalho social que eles fazem. Porque quando você dá uma oportunidade para um jovem, você está tirando ele de estar ocioso em outros espaços, né? De repente está gerando alguns problemas para na porta daquela própria empresa. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Não só de estar cumprindo a lei, mas também olhar a sua parcela enquanto sociedade, sua contrapartida social para a sociedade. Ninguém está pedindo um favor. Então acho que é um trabalho importante também que nós, enquanto sociedade, aproveitar o espaço de vocês e conclamar as empresas e os empresários da cidade que tem que contratar o menor aprendiz para que eles reflitam, coloquem a mão na consciência, procurem o camp aqui de Praia Grande e se coloquem à disposição para contratar dentro do que a lei fala a quantidade de menor aprendizes que ele precisa contratar. E a gente vai, dessa forma, reduzindo alguns problemas dentro da nossa sociedade. Cada um vai fazendo uma parte aqui, uma parte ali, né? Quando você vê, os problemas vão sendo aos poucos solucionados. Claro que nada é como uma varinha mágica. Tudo isso demanda... Você vê a transformação da nossa cidade, né? São 30 anos de uma sequência de um grupo para ela estar onde ela está hoje, ser a segunda maior cidade da Baixada em população. Esses dias tive uma reunião regional do CMDCAs e a gente está falando da destinação solidária do imposto de renda. Hoje a segunda cidade tem maior capacidade de receber destinação do imposto de rendas. Então nós somos hoje efetivamente a segunda cidade da Baixada Santista, né? Já passamos, com todo respeito ao Guarujá, São Vicente e Cubatão, não só em população, mas em importância econômica. Falando desse assunto, cidadania de destinação criança. Cidadania fiscal. Fiscal, ainda fala, na mão do... E aí cutucar os empresários de novo. Não é só os empresários, né? Que todo mundo hoje paga seu imposto de renda, né? Pessoas físicas. E aí eu queria que você aproveitasse esse espaço nosso aqui para falar um pouquinho também, porque vai começar agora, né? Isso, agora é imposto de renda. Já começa a declaração agora e muitas, às vezes, nós mesmos, padre, imagina a pessoa para dar o dízimo, né? Lá na igreja. É uma obrigação nossa dar o dízimo. Dar oferta. É uma obrigação nossa, porque você está fazendo um bem para você mesmo. E a palavra de Deus fala assim, ó, ele provoca você. Dá o dízimo, seja fiel com Deus, você vai ver como Deus ele vai te multiplicar em bênçãos. E Deus é fiel, ele multiplica mesmo. E às vezes você fala assim, ó, eu não vou ajudar minha cidade com a destinação criança, do meu imposto de renda. Mas olha, você já está ajudando o Estado, né? O governo, e esse dinheiro não volta para o município. Parece um pensamento, às vezes a pessoa não tem esclarecimento do bem que ele poderia fazer se ele destinasse na sua própria cidade e o trâmite de dificuldade que é trazer do Estado para a sua cidade novamente. Então, é mais fácil você já deixar aqui na sua cidade do que fazer com que o Estado absorva esse dinheiro para depois você tentar buscar do Estado esse dinheiro para a sua cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa realidade e também na sensibilidade das pessoas que estão aí nos acompanhando no podcast, né, Fé e Cidadania, para que realmente as pessoas falem assim, pô, eu vou contribuir com a questão da criança e adolescente no nosso município, que é uma realidade, né? A gente está na cidade, a gente vê a dificuldade, a gente vê como as nossas crianças precisam ter o melhor aporte na questão da cidadania, na questão da política pública, e um recurso que é fácil, que pode ser disponibilizado. É claro que vai ser de uma forma muito mais bonita, porque passa pelo conselho, né? Existe todo um trâmite de chamamento público, existe toda uma questão de transparência pública, aonde o dinheiro é investido, nos projetos sociais que o dinheiro é investido, e diga de passagem, né, Tadeu? Vocês estão de parabéns por conta foram 7 projetos aí, 6 projetos com dinheiro do Destinação Criança, que foram executados através das ONGs aqui do nosso município, que fizeram um belo trabalho, né, na questão dos enfrentamentos dos eixos aí da criança e adolescente,
principalmente naquilo que mais precisava ser enfrentado. Até da questão da evasão escolar, dessa questão da situação de rua e tantos outros aí, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade aí, Tadeu. Vamos lá, porque tá ouvindo o Genilson falar essa questão do imposto de renda, da destinação, dos recursos, né? Então você tem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, que o Genilson tem falado bastante. Cada CMDCA numa cidade tem o fundo da criança e do adolescente. De onde vêm esses recursos do fundo? Das doações das empresas e das pessoas físicas, pessoas jurídicas e pessoas físicas, que na realidade elas não estão dando, fazendo um favor, né? É parte do seu imposto de renda. Aquele recurso que agora você vai começar a fazer o imposto de renda e as pessoas físicas tem que pagar para o governo federal. Não é isso? Ou já desconta na folha para alguns, ou quando o seu contador for fazer lá o seu imposto de renda, vai sair um boleto no final para você pagar. E esse recurso vai para onde? Vai lá para Brasília, os cofres do governo federal. E lá eles, vamos dizer assim, você não visualiza tanto os recursos, né? Você não tem a materialidade desses recursos. O Destinação Criança, você pode, pessoa física, doar até 6% do que você, não é tudo que você vai ter que pagar para o governo, 6% do que você iria pagar para o governo federal, você pode, no imposto de renda, dizer, olha, eu quero que você, né, se você vai colocar lá 6%, vai sair o boleto certinho, vá para o fundo X. Tem lá, você vai procurar o fundo da criança e adolescente, no site da Receita, vai apontar e vai mandar para lá. Empresa jurídica, 1%. As pessoas jurídicas podem fazer essa doação ao longo do ano. As pessoas físicas somente agora no momento do imposto de renda. Então é importante também os contadores, né? Porque o contador é que às vezes a gente fica falando e o cara não entende direito, a pessoa física, mas o contador dele fala, ó, Genilson, tem aqui uma possibilidade, inclusive, quando a gente teve agora nessa reunião em Bertioga, o Ambrósio da Receita Federal aqui de Praia Grande participou lá conosco. Quando você faz essa transferência, né, parte desse recurso você manda para Brasília, você manda para um fundo da criança, no momento da sua restituição pode ser até maior. Porque você vai colocar agora, só que você vai ter esse dinheiro de volta na sua restituição, né? Era um dinheiro que você tinha perdido para o governo federal, mas se você mandar para o fundo, na sua restituição ele volta para você. Mas ele pode voltar num valor maior até do que você destinou para o fundo da criança e para o adolescente. Tá, mas doei para o fundo e aí? O que vai acontecer? Para onde é esse dinheiro? Para resolver parte dos problemas dentro da sua cidade, né? Você que está na Praia Grande, São Vicente, Santos, na Baixada Santista, ou qualquer outro lugar do estado de São Paulo. Como bem colocou o Genilson, né? O CMDCA vai lá, abre um chamamento público, ele não vai pegar o dinheiro aqui e dar para ONG XYZ, não. Abre-se um chamamento público, as entidades se inscrevem, atendendo os requisitos do que está naquele chamamento público, ela é contemplada a ser financiado aquele projeto que ela inscreveu para receber os recursos e tocar o projeto durante um ano. Por exemplo, aqui em Praia Grande, a gente teve a Escola de Paz do Brasil fazendo um projeto com crianças em situação de rua, que a gente vê bastante aí, em porta de mercado, em semáforo, e o poder público às vezes não tem perna para fazer esse atendimento, por isso o CMDCA pensou num projeto para que uma entidade do terceiro setor pudesse fazer. Gravidez na adolescência e infecções sexualmente transmissíveis, a ONG Bovisa fez esse trabalho específico na região da Curva do S. Por quê? Porque não adianta você pegar, não é um recurso tão alto, foi R$200 mil para cada entidade, querer que ela faça um trabalho na cidade inteira. Você não vai ver o reflexo do trabalho. Então, quando foi pensado o chamamento público na época, foi segmentar. A questão da situação de rua está em toda a cidade, então deixou-se em aberto. Gravidez na adolescência também está em toda a cidade? Tá. Mas onde que é o problema maior? Está nessa região? Voltando lá à questão dos dados, está nessa região. Vamos atacar essa região e ao final a gente mensurar o que transformou naquela região? Então foi lá a ONG Bovisa fazendo esse trabalho, né? A gente teve a ONG DCM lá em Vila Mirim com a violência contra criança e adolescente, né? Tivemos quem mais aqui em algum segmento? Me ajuda, Genilson. A gente teve o Camp, evasão escolar. Com evasão escolar, né? O Camp fez mais de 300 visitas nas casas que as escolas encaminharam os alunos que não estavam frequentando a escola. Mais de 50% voltaram a frequentar a escola. O Camp atendeu também uma quantidade lá e alguns foram colocados no mercado de trabalho. Então percebe a importância de um dinheiro que você ia mandar lá para Brasília,
que é se perder no cofre nacional, ser dividido com o restante do país, e você ter a oportunidade, parte dele, deixar na sua cidade. Hoje, Praia Grande nós tínhamos 2 milhões, né? Já se gastou 1 milhão nessa época, agora está se abrindo um outro chamamento público para financiar mais 4 projetos, então o cofre vai ficar zerado. A gente está no momento de arrecadação, aproveitar o começo do ano do imposto de renda, da declaração de imposto de renda, para que as pessoas possam destinar para o fundo da criança e adolescente da Praia Grande. A capacidade de arrecadação era de 16 milhões. Nós nunca nem chegamos perto disso. O mais alto foi 2 milhões. Então aqui em Praia Grande temos capacidade de arrecadar 16 milhões de reais só de pessoa física, não estou falando das pessoas jurídicas. Então com certeza é mais de 30 milhões aí que dá para se arrecadar se todo mundo fizesse a sua parte. Ninguém está pedindo, volto a repetir, a doação. É só transferir o dinheiro que é para Brasília, você deixar aqui na sua cidade para ajudar o trabalho de ONGs sérias que fazem um trabalho com criança e para adolescente. E aí, como curiosidade, sabe qual a cidade que mais arrecada dinheiro no fundo da criança e adolescente? Sabe? Praia Grande. Não. Não, Santos. Também não. É estado de São Paulo. Santos tem capacidade de arrecadar 70 milhões, 76 Estado milhões. de São Paulo? É. Onde está a Canção Nova? Não, onde está a Canção Cachoeira Nova. Paulista. Cachoeira Paulista. Por conta da Canção Nova. Canção Nova. Canção Nova tem um trabalho muito forte nessa questão da destinação do imposto de renda. Eles conseguem fazer uma campanha muito esclarecedora para a sociedade. E aí, eles conseguem doações do Brasil inteiro. Porque, né, Bruno? Só você só. Nós temos a capacidade de 16 milhões por estarmos aqui, as pessoas da Praia Grande, de acordo com os CPFs aqui. Mas o cara que mora em Santos, se ele quiser doar na Praia Grande, ele pode. Não precisa doar. Então a Canção Nova consegue, não só o pessoal da cidade, como eles recebem gente do Brasil inteiro, pessoas do Brasil inteiro pegam parte do seu imposto de renda, doam para o fundo da criança e do adolescente lá da cidade, de Cachoeira Paulista, e depois ela acaba os projetos maravilhosos que a Canção Nova tem. Projeto de educação na saúde. Consegue financiar alguns dos seus projetos e contrapartida ajuda outros. Porque não é tudo vai para a Canção Nova, né? Ou vai para outras entidades lá da cidade de Cachoeira Paulista. Então percebe a importância, né, de mobilização de uma sociedade em prol de um bem comum. E aí, pegando o gancho, padre, olha aí, padre. Uma proposta aí para a igreja também, porque às vezes, o padre, o senhor é o maior protagonista, a igreja é a maior protagonista de locução. Porque ela atende no final de semana 5, 10 mil pessoas da cidade, em todas as comunidades. Imagine se nós, como igreja, tivéssemos a dimensão do bem que isso faria para uma criança que vai ser atendida lá somente por conta da sua voz no microfone ali na Santa Missa, né? Atingir esse público que às vezes não percebeu ou nem sabe o porquê. Por que as pessoas não doam? Porque não tem conhecimento. Não é nem doação, nem sabem. Só tá transferindo, né? Ele já perdeu. Esse dinheiro ele já perdeu pro leão, como falam, né? Pro imposto de renda. Já perdeu. É que nem o ICMS. É só falar, deixa aqui na cidade, parte dele, não manda tudo para Brasília. Deixa um pouquinho aqui. Entendeu, padre? Aí a igreja ela tem um grande papel na sociedade, né? De evangelizar, sim, importante, da visita do doente, visita assim, mas também na questão da informação. Da cidadania. Da cidadania, tá olha aí, fé de cidadania. Participação. Nós falamos tanto, né? A igreja ela participa muito da cidadania. E a gente começa a perceber, vislumbrar como ela pode ser um braço forte nesse aspecto, nesse campo também, né? Da cidadania. Porque tá ali, ó, o povo tá ali, né? A gente leva a Deus, mas também a gente leva também um pouco de cidadania, né? É importante, olha. E é verdade mesmo, os contadores, quantos contadores não vai na Santa Missa? Os contadores são a importância. Porque a gente, às vezes, tá fazendo imposto de renda e tal, nem tá com a cabeça. Se você tem os contadores que estão... Ó, Genilson, tem aqui, ó, vou destinar tanto, sei lá, quanto você tem que pagar pra Receita, R$100 aqui pro fundo da criança, tudo bem? Ah, faz aí. Ó, pode até ser uma restituição maior lá na frente. Pô, toca o pau. O cara faz, não vai? Não confia no teu contador? É isso. Né? Então os contadores têm um papel fundamental nessa... O nosso contador, já vou falar com ela, com a Fabiana, né? E já vou falar pra ela, falar assim, olha... Vê aí quem tem que pagar imposto de renda pro governo. Porque é verdade. Porque é um dinheiro que você já não tá saindo do seu bolso, você já perdeu esse dinheiro. Né? Já perdeu, o leão já pegou, já levou.
E a gente fala que, às vezes meu irmão até chora comigo, fala, pô, o Leão me deu uma bocanhada legal. Funcionário público, né? Então, quer funcionário pequeno, direto na folha, é só também sinalizar lá na SEAD. A gente tem alguns servidores públicos que todo mês já vai uma parte lá pro, né, imposto de renda, e a outra parte que iria para o imposto de renda vai para o fundo. Já é automático. Né? Já vai direto na folha. E olha que tudo que move é dinheiro, né? A gente fala tudo. A gente quer transformar 30 anos, né, para transformar a cidade, mas tudo é dinheiro. E olha, nós ajudamos a transformar essa cidade, todo né? Mundo, todo né? mundo. Todo mundo. Olha quem paga o imposto na sociedade. cidade, né? A igreja paga imposto, todo mundo paga imposto ali. O imposto, um pouquinho de cada um, vai transformando tudo isso daí. Fala, eu contribuí nessa transformação. Verdadeiramente, a gente não contribui. Só com recurso, com o trabalho. Com o trabalho. Né? Com ideias, com propostas, né? Isso aí. Para isso que tem vamos dizer, as reuniões temáticas, né? Sim, quando vai fazer o plano diretor. Inclusive, tem mais 2 planos diretores esse ano. Vai ter um na Cidade da Criança e o último vai ser no Melvi, no bairro do Melvi, lá no Antônio Ferreira Mourão, na escola Antônio Ferreira Mourão. Você viu como é importante esse negócio do plano diretor, padre? Falando de criança e adolescente, uma das propostas que surgiu da cidadania, da Subsecretaria da Cidadania também, as praças nas comunidades. Porque os bairros lá estavam naquele jeito lá, em fase de desenvolvimento, mas não se pensava muito assim numa logística. E os espaços públicos da praça ali e as crianças ali na comunidade. Aí levou-se a ideia também, através da cidadania, fazer as praças nas comunidades. E olha, hoje, as crianças não precisam mais ir para a praia, né? Não precisa mais para o parque. Ali só para a comunidade já tem o playground ali, já tem ali para a pessoa ficar ali e ser atendida nessa... É dinheiro público, é dinheiro do imposto, né? Se tiver cidadania. Então é a resposta chegando perto da sua porta, perto da sua casa. Então, o plano diretor tem um papel fundamental, né? Porque agora, nesse momento, está se finalizando, foram mais de 15 oficinas, passou por todos os bairros da cidade, conclamando a sociedade para ir lá e colocar a sua proposta do que ela quer para a cidade para daqui 10 anos. Não é só pensar nos problemas de agora. Problemas de agora, você tem a ouvidoria, liga lá na ouvidoria, né? Faz a sua reclamação para a prefeitura tentar sanar. Quando está falando em plano diretor, falando em participação, falando em cidadania, participar do plano diretor é uma questão cidadã, vamos pensar a cidade curto, médio e longo prazo. O que eu quero para curto, o que eu acredito ser importante para médio e o que vai ser importante para longo prazo. Né? De como ajudar o jovem a gerar renda para ele não depender tanto da própria família quanto do Estado, né? Até para aumentar a sua autoestima e não ficar ali apenas num protecionismo, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante também. Né? Uma outra torneira de recursos, aí o Genilson consegue falar até melhor que eu, vou provocar ele agora, eu passando de entrevistado para entrevistador, para as entidades do terceiro setor, que você bem colocou, é o Nota Fiscal Paulista. Né? É um outro recurso também. Já perdeu, que você vai lá no mercado comprar seu arroz e feijão, tem imposto, tem ICMS, o ICMS já está no preço final, na hora que você passa no caixa, você já pagou ele, então já está perdido. Né? Então, e antigamente, o Nota Fiscal Paulista, para a pessoa física, era até interessante. Né? Dava um recursozinho lá. Você colocava o seu CPFzinho na nota, ali 3 meses, 4 meses, quando eles fazem um período de destinação, tinha um dinheirinho bom. Agora, modificaram, a pessoa, enquanto pessoa física, ganha muito pouco, né? Só que ela pode mandar esse recurso para a entidade do terceiro setor também. Ele coloca o seu CPF, vai lá no site da Secretaria da Fazenda, vincula o seu CPF ao CNPJ de uma ONG e acabou. Automaticamente não precisa fazer mais nada. Toda vez que ele passar em algum caixa de qualquer estabelecimento comercial, coloca o CPF, o recurso daquela nota vai ser repassado para aquela ONG que ele indicou lá no site da Secretaria da Fazenda. E o que é interessante é que cada vez que você passa o seu CPF, a cada R$100 acumulado, gera um boleto, um bilhete. Você concorre a sorteio todo mês. Né? No final do ano, acho que é 500 mil ou 1 milhão, né? 1 mensal. Milhão. Não, tem um sorteio mensal de 10 mil, de 100 mil. Não, é pessoa física, 1 milhão. 1 milhão no final do ano. Não, mensal. Mensalmente tem Mensalmente. De 1 milhão? De 1 milhão. Olha aí.
E a entidade também pode ser sorteada. Sim. Então é o famoso, todo mundo tá ganhando aí. Né? Voltamos para aquele inicial lá do imposto de renda. Você também já passou no mercado, o ICMS você já perdeu. Custa pro CPF e depois vincular com uma entidade, para você ajudar uma entidade a fazer um trabalho? Não custa nada. É verdade, padre. Isso daí que ele está falando é uma proposta também que nós fizemos. Nós estamos há 15 anos com a Nota Fiscal Paulista, como entidade, terceiro setor. O que acontece? A Nota Fiscal Paulista, quando ela foi criada para que as pessoas físicas pudessem ser o órgão fiscalizador do Estado, porque não tem perna para fiscalizar todo o Estado de São Paulo, todos os comércios. Imagine um bairro pequeno como o seu, que tem 10 estabelecimentos comerciais. Jamais o Estado vai chegar no seu município, né? São mais de 600 municípios no Estado de São Paulo. Mas enfim, então foi criada a ideia de que as pessoas físicas, quando comprassem alguma coisa, colocassem o seu CPF. Então, quando você coloca o CPF na nota fiscal, você está fiscalizando aquele comércio para a Fazenda, para a Secretaria da Fazenda. Então, você passa a ser um fiscalizador para o Estado. E aí, entraram com uma conversa que, isso foi uma fábula, né? Olha, toda vez que você colocar o seu CPF na nota, o imposto de renda, o leão, vai saber quanto você ganha, se você está sonegando ou não. Então criaram um fantasma que as pessoas falaram assim, vou parar de colocar. Porque e aí, só aproveitando o seu gancho, para você continuar falando, conversando com o Dr. Ambrósio, aqui da Receita Federal da Praia Grande, ele falou dessa fábula, que Receita Federal não tem acesso nenhum, não cruza dado nenhum. Mas, hoje em dia, todo mundo paga como as compras? Por Pix. Ou cartão de crédito ou débito. E aí a Receita pega. Porque o banco é obrigado a informar a Receita. Então, pior ainda. Pior ainda, porque esse a Receita Federal cruza esses dados bancários. Né? Então você ganha 100, mas seu gasto é de 300 no débito, crédito ou Pix, opa! Então você também já se entregou. Isso mesmo. Né? Paga no dinheiro vivo, então. Isso. Aí o que a Fazenda fez, só para encurtar, eles perceberam que as entidades, hoje nós somos, no estado de São Paulo, somos 4 mil entidades sociais, 4 mil ONGs, né? Isso sem contar com a causa animal que entrou agora também com esse benefício. Mais os hospitais e os condomínios. O condomínio também recebe esse benefício. Então são condomínio, hospital, entidades social, tanto da saúde não, só social, e a ONG animal também que entrou agora, a causa animal. Então eles perceberam que essas entidades, juntos, só nessas 4 mil entidades, são 3.600 cadastradas no ProSocial, conseguiram fazer um movimento de nota fiscal paulista no estabelecimento e ajudar as entidades, apareceu no Estado. Falou assim, olha, é um número muito considerado. O que eles fizeram? Vamos investir no terceiro setor, nas entidades. Porque as pessoas físicas não estão fazendo mais isso. Então a pessoa física, em vez de ela fazer vamos dizer assim, o seu papel de fiscalizador, ele ajuda a entidade. Então ele fala assim, ó, a partir de hoje, toda vez que eu for comprar, como ele falou, como o Tadeu falou, alguma coisa, eu vou estar ajudando a ONG X, Y, Z, aí da sua cidade, ou aquela que você se identifica, você vê que tem uma causa nobre, você está ajudando. Esse dinheiro, ele já foi retido pela Secretaria da Fazenda, que é o ICMS. Ele já está lá. Então todo estabelecimento que arrecadou, por exemplo, um atacadão aqui de Praia Grande, vamos imaginar, que arrecada milhões só de ICMS. Toda vez que você pega uma notinha daquela e joga no lixo, você está jogando dinheiro no lixo. Porque esse dinheiro que você está jogando no lixo, você poderia estar ajudando uma entidade social. Então aquele CPF ajuda a entidade. Aquela nota que você pega e leva... Aí, padre, olha uma grande sacada. E o que para nós era muito pouco, pessoa física, para você transforma num valor maior. Né? Maior. Aí, dentro desse contexto, isso mesmo. Por exemplo, a entidade, a pessoa física ganhava R$1, R$2, R$3, que era muito pouco. Mas vai de acordo com o volume, recebia R$100 no mês lá, a cada 2 meses, 3 meses. Para a entidade, uma nota hoje, tabulando com essa mudança que a Secretaria da Fazenda fez, junto com uma fórmula que é o FIR do Estado de São Paulo, ela passa a valer R$320 de benefício para a entidade. Uma nota de R$1 que você compra ali no McDonald's, um sorvete de R$4, ela passa para a ONG R$320
por conta do volume que aquela empresa tem retido de ICMS. Ele paga um prêmio plus para aquela entidade, como se fosse, olha, ele fiscalizou alguém que a gente não sabia que existia. Então ela paga um prêmio especial de R$320 por uma nota, independente do valor. Olha que interessante. O máximo é R$320. O mínimo é R$1, 10 centavos, 20 centavos. Então, tem alguns que não, a questão do posto de gasolina, né? Acaba isso. que não tem repasse, só que vale bilhete. Então, aí, por exemplo, sorteio. Quando o tributo da pessoa for maior, a receita for maior do que o tributo, ele é isento. Por exemplo, posto de gasolina, né? Que, por exemplo, você vai lá no Extra, que tem um posto de gasolina, a nota do Extra não vale. Porque o tributo dele, o que ele arrecada é maior do que o tributo. Então ele é isento. Então naquela nota do Extra não vale para... Aí tem muitos que é zerado. Posto de gasolina. Posto de gasolina, tem outros segmentos aí. Bebida, cigarro. Bebida, cigarro vale, mas depende do estabelecimento. Aí o KNAI, por exemplo. Você vai lá no açougue, olha só, do bairro, que o KNAI dele é só carne, e você compra carne, uma notinha daquela vale R$300 para a entidade. Se você vai no mercado atacadão e compra carne, o KNAI dela não é a carne, não é o açougue. O KNAI dela é o produto de alimento, é geral. Então o valor dela é lá embaixo. Também isso leva em conta. Mas enfim, o que nós queremos dizer é o seguinte, que hoje, se a gente trabalhar conscientizando o terceiro setor, conscientizando a população de que vale a pena investir e ajudar o terceiro setor no segmento da nossa fiscal paulista, qual é o benefício que a cidade ganha, Tadeu? E é interessante, hoje... E é um recurso... que você traz para a cidade. A ONG, nesse caso, quando eu falei aqui do CMDCA, ele tem que investir especificamente naquele projeto, tal, não pode pagar a conta de água, luz da ONG dele, nada disso. Esse nota fiscal, ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Paga o aluguel, paga a conta de água, paga o telefone da ONG, paga a conta de luz, não tem que prestar paga conta advogado, para paga fundo de ninguém, garantia, paga o contador. Não isso. Que as ONGs vão fazer algo ilícito. Só que esse dinheiro tem uma mobilidade mais fácil para ela trabalhar no dia a dia dela, diferente de outros recursos mais carimbados, que aí já não pode um monte de coisa. E como ele faz a prestação de conta, padre, desse recurso? Depois do seu balanço anual. No seu balanço anual vai aparecer lá quanto que ele recebeu, aonde ele investiu, ali está a sua transparência pública. Só que ele é livre, como ele falou, se você quiser comprar um carro para a entidade, você compra. Se você quiser comprar um terreno para a entidade, você compra, porque esse dinheiro é livre para você usar para a entidade, para ampliar a entidade. E uma coisa assim, só para finalizar nesse aspecto, é o benefício que a cidade ganha. Por exemplo, aqui na cidade de Praia Grande, acho que são 7 ou 8 ONGs que faz esse trabalho da Nota Fiscal Paulista. Né? A PAI, inclusive, é uma delas, a Escola de Paz, o CAMP, né? a DCM, a ONG, Bovisa. Então, são vários estabelecimentos comerciais na cidade. A gente coloca lá a Uninha, tá ali, né? A Fundação Educacional e Cultural de Praia Grande, Padre Thomas lá que pede para os estabelecimentos, também arrecada bastante nesse sentido. Esse dinheiro, olha só que interessante, ele estava lá no estado, na Secretaria da Fazenda, ele volta para o município, onde esse dinheiro está sendo investido? No seu município. Está aquecendo a economia do município, porque esse dinheiro voltou e é gasto no seu município. Então, olha o benefício também que a cidade ganha com isso daí. Que é um dinheiro que você nunca ia gastar naquela cidade. Ele passa a ser circulado na cidade. Também é outro benefício importante para a gente ressaltar aqui. Exercer na sua cidadania. Exercer a sua cidadania. A gente comenta muito, né, nas nossas comunidades, às vezes a gente vê pessoas que têm projetos bonitos e tal, mas que depende apenas da doação dos membros da comunidade. Claro que é bonito, né? Por exemplo, você faz uma campanha, nós estamos atualmente na Quaresma, né? E um gesto concreto da Quaresma é a esmola caridade. Então existe o domingo, né, da coleta nacional. Então muita gente da igreja, né, todos são convidados a fazer isso, pegar o seu envelopinho e colocar ali o fruto das suas renúncias do tempo quaresmal. Então tudo isso é muito bonito, é válido, mas a gente tem que lembrar que muitas comunidades nossas, de fato, estão na periferia. A gente está lidando com famílias que têm um poder econômico muito limitado, né? Mas é o que a gente fala, quer dizer, a caridade, ela tem que ser inteligente. Mas eles consomem na padaria, no mercado. Sim, nós estávamos falando disso. Quer dizer, a caridade, ela tem que ser inteligente. A gente não tem que tirar de quem já não tem
ou que tem pouco para dar para quem não tem. A gente tem que aprender o caminho das pedras, que, né, você estava comentando, o Genilson também, né? Quer dizer, a gente precisa aprender o caminho das pedras. Como posso levar adiante um projeto muito bem pensado e não depender exclusivamente da caridade dos nossos fiéis mais pobres, mas utilizar o dinheiro que já vai na nota fiscal ou que é abatido no imposto de renda para ser utilizado os recursos tanto federal quanto estadual num projeto que pode ser desenvolvido no seu bairro, na sua própria cidade, né, com um grupo vulnerável. Você vê, um dos cursos que nós implantamos na Escola de Paz, e foi por 2 anos, foi um curso de inglês e espanhol, gratuito. Nós tínhamos uma sala de alunos de 20, 30 pessoas e saíram falando inglês. Nós pagávamos o professor com o dinheiro da nota fiscal paulista. Entendeu? Então, para nós, o custo, olha o benefício que você representa para a comunidade e para a cidade. Né? A gente pode ampliar outros projetos com esse dinheiro da nota fiscal paulista. Né? Pagar profissionais para que possa trazer benefício para a comunidade. Então, eu acho que de bate-papo tá bem bacana, né, Fábio? Foi, assim, um conteúdo bastante denso. Que bom que vai estar disponível, né, aí na nossa página. Então, você pode revisitá-lo, né? E também, por que não, depois o Tadeu pode falar aí das suas redes sociais, se de repente alguém quiser encontrá-lo também. Em off, né, antes de iniciar o programa, a gente conversava e o diácono Genilson lembrava que o Tadeu, ele também tem o seu podcast, né, que é a cada 15 dias. Então, não sei, né, para ele fazer as suas considerações finais e como as pessoas podem fazer para encontrar com você ou poder se enriquecer com o conteúdo, né, que você disponibiliza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui batendo esse papo, né? Esperamos ter despertado a cidadania para algumas pessoas, né? Aí é uma cidadania mais social. A gente falou de recursos que as pessoas já perderam aí, que elas, se pensarem de uma forma cidadã, podem contribuir para transformar a realidade do local que eles vivem. Lá no Instagram tá tadeucosta.10 e o podcast Pode Ser TV, no Instagram também. Só seguir lá, gente. Tá sempre postando alguma coisa legal. Bom, então a gente agradece, Tadeu, Agradeço, né? O diácono Genilson também, né? Esperamos que nos nossos próximos episódios a gente possa continuar mantendo esse nível, né, de convidados que realmente acrescentam muito àqueles que nos acompanham. Então a gente vai se despedindo, né, na esperança, na alegria do nosso próximo encontro. Então, mais uma vez, se você ainda não o fez, que você possa se inscrever na nossa página, curtir, né, ativar o sininho, e aí cada vez que nós tivermos um episódio novo, você vai receber a notificação. Então que Deus abençoe você e a sua família, obrigado pela sua presença e até o nosso próximo episódio do nosso podcast Fé e Cidadania.